Bom, aqui estamos representando a junção neuromuscular. Do lado esquerdo, uma junção neuromuscular normal. Do lado direito, uma junção neuromuscular afetada pela toxina botulínica, que é internalizada na membrana pré-sináptica através de endocitose. Aqui verificamos as vesículas sinápticas. Dentro dela apresentam os neurotransmissores. É importante salientar a definição de quantum. Quantum representa a quantidade de neurotransmissor presente em cada vesícula sináptica, contendo acetilcolina. O potencial pós-sináptico é composto de vários potenciais sinápticos liberados. No sistema nervoso central, geralmente são liberados um potencial de ação resultante da liberação de 1 a 15 vesículas sinápticas. Já na junção neuromuscular, o potencial de ação pode resultar da liberação de até 150 vesículas sinápticas. Além disso, é importante saber que essa liberação aqui ela é um fenômeno tudo ou nada. Ou libera toda a quantidade de neurotransmissor presente nas vesículas sinápticas ou não libera nada. Nunca vai ser parcialmente. O cálcio é importantíssimo para a liberação desses neurotransmissores, porque o influxo de cálcio promove a ancoragem e a fusão das vesículas sinápticas na membrana celular, através de um mecanismo complexo que envolve as proteínas SNAR, que combinam na liberação do neurotransmissor acetilcolina. Nessa célula normal, verificamos que não tem a toxina botulínica. Já na célula afetada pela toxina botulínica, esse processo é afetado pela toxina botulínica, porque a toxina botulínica ela não interfere diretamente nas vesículas sinápticas e no cálcio. Ela interfere nas proteínas SNAR, que será melhor explicada logo a seguir. A questão 3, no nosso caso clínico sobre o botulismo, pede para a gente identificar, as proteínas envolvidas nesse processo de fusão da vesícula sináptica com a membrana plasmática. Primeiramente, as proteínas envolvidas nesse processo estão todas incluídas numa classe chamada classe SNER, são as proteínas SNER. Elas têm um papel importante aqui na formação do complexo de ancoramento, que é essa estrutura que a gente pode acompanhar aqui embaixo do lado esquerdo da imagem, que vai permitir que a vesícula sináptica ela se apoie, ela se ancore aqui na membrana plasmática da célula, nesse caso aqui a célula muscular, e permita a abertura, a fusão das membranas da vesícula sináptica e a fusão da membrana plasmática. São 3 as proteínas SNER que participam desse processo de formação da base de ancoramento e a abertura do conteúdo da vesícula sináptica para a membrana plasmática. São elas a sintaxina, a SNEP25 e a VAMP. Como a gente pode observar aqui um pouco nessa imagem à direita, a gente tem basicamente essas 3 proteínas, mas elas ainda são divididas em classes diferentes. A gente tem as V-SNER e as T-SNER, certo? Que são, respectivamente, V-SNER, as SNER que estão aqui dentro da vesícula sináptica e as T-SNER que estão aqui acopladas na membrana plasmática. A proteína T-V-SNER, que está aqui dentro da vesícula plasmática, é a proteína sináptobrevina, também conhecida como VAMP, que é essa azulzinha aqui da nossa representação. E ela também está representada de azul aqui na representação à direita. A proteína sintaxina e a proteína SNEP25, também da classe SNER, são proteínas de membrana plasmática. Elas, como a gente pode ver aqui nessa apresentação, elas se fundem aqui e permitem a passagem, a fusão da membrana e, consequentemente, a passagem da acetilcolina aqui pelo canal da fenda sináptica. Relacionando ao caso do botulismo, a gente pode observar aqui nesse esqueminha na extrema direita aqui do nosso quadro, que a toxina botulínica,
toxina liberada pela bactéria do botulismo, ela atua diretamente inibindo esse processo de fusão da membrana. De que forma? A toxina botulínica, ela cliva as proteínas SNER, principalmente as proteínas SNER as T-SNER, certo? As proteínas de membrana plasmática, né? de membrana plasmática. Ela entra aqui dentro dessa vesícula sináptica e ela acaba por quebrar, né? Por clivar aqui a proteína SNER, que ia permitir a fusão, certo? E passar aqui para dentro da fenda sináptica, prejudicando as funções vitais aí do paciente, no caso. Como dito anteriormente, existem proteínas que fazem o acoplamento dessas vesículas sinápticas aqui na membrana pré-sináptica. Beleza. E o que acontece depois que essas vesículas são acopladas e liberadas os neurotransmissores? Essas vesículas elas precisam ser recicladas, elas precisam ser reutilizadas. E como acontece isso? Existem 3 vias para essas vesículas serem recicladas. A primeira é a Kiss and Stay, que traduzindo é o beija e fica. Como funciona isso? A vesícula contendo neurotransmissor, ela vai se acoplar aqui ao receptor da membrana pré-sináptica e ela vai fazer uma fusão de colapso total. O que acontece? A vesícula ela vai meio que fazer parte da membrana sináptica ali. E ela vai liberar o neurotransmissor e a partir do momento que ela fusiona, ela fica ali. E ela vai ser reacidificada e recarregada com neurotransmissor naquele local. Então ela vai ser meio que uma membrana só de transporte mesmo aqui, de dentro do neurônio para a fenda sináptica. A segunda via é o Kiss and Run. O que significa isso? O beija e corre. Como funciona isso? A vesícula sináptica ela vai vir aqui, se acoplar na membrana pré-sináptica, ela vai liberar o seu neurônio, os neurotransmissores aqui na fenda sináptica e desacoplar rapidamente e voltar aqui para ser recarregada pelos neurotransmissores e voltar ao ciclo novamente. E a terceira via é a endocitose mediada pela proteína catrina. O que vai acontecer? Moléculas de catrina junta com duas proteínas, a AP180 e a AP2, elas juntas elas irão meio que fazer a invaginação aqui da vesícula. Então, depois que ela faz a invaginação, vai voltar todo aquele processo inicial de formação da vesícula. Aqui vai acontecer a reacidificação da vesícula e vai ser recarregada pelos neurotransmissores e voltar todo aquele processo inicial. Acredita-se que existem somente esses três meio de reciclagem da vesícula. Só que no caso do botulismo, isso não vai meio que acontecer. Por quê? Porque a vesícula não vai se ligar à membrana sináptica, porque a toxina botulínica, né, que degrada a proteína SNAP25, né, que cliva essas proteínas inárias, que irão impedir que as vesículas se liguem à membrana sináptica aqui, pré-sináptica, para liberar os neurotransmissores, em particular a acetilcolina, que é como no caso. Então, se essa vesícula não se acopla à membrana, ela nunca vai ser reutilizada novamente. Então, esse ciclo é impedido aqui, desde a ancoragem da vesícula na membrana pré-sináptica. 5. Descreva os tipos de sinapse. Existem 2 tipos de sinapses no corpo humano, sinapses elétricas e sinapses químicas. As sinapses elétricas são relativamente simples em estrutura e função. É a primeira que será apresentada. Elas permitem a transferência direta da corrente iônica de uma célula para outra. As sinapses elétricas ocorrem em sítios especializados, denominados junções comunicantes, que aqui nesse desenho esquemático está representado por esses pequenos tubos roxos. Nas junções comunicantes, as membranas das duas células são separadas por apenas 3 nanômetros, e essa junção estreita é atravessada por grupos de proteínas especiais, denominadas conexinas. 6 conexinas reunidas formam um canal denominado conexo, e 2 conexos em uma célula e um em outra formam a junção comunicante. Esse canal permite a passagem diretamente do citoplasma de uma célula para o citoplasma de outra célula. O diâmetro desses poros aqui
das junções comunicantes é relativamente grande o suficiente para deixar passar os principais íons celulares e muitas pequenas moléculas orgânicas. A maioria das junções comunicantes permite que a corrente iônica passe adequadamente em ambos os sentidos. Portanto, diferente da maioria das sinapses químicas, as sinapses elétricas são bidirecionais. Como a corrente elétrica, na forma de íons, pode passar através desses canais, as células conectadas por junções comunicantes são denominadas eletricamente acopladas. Esse caminho, feito aqui pela junção comunicante, ele não é unidirecional. Como foi dito anteriormente, o sinal tanto pode ir, como ao mesmo tempo ele pode passar uma informação diferente para o neurônio, que no caso do desenho esquemático seria o pré-sináptico. A transmissão dessas sinapses é muito rápida, e se a sinapse for grande, também é infalível. Portanto, o potencial de ação no neurônio pré-sináptico pode produzir quase que instantaneamente potencial de ação no neurônio pós-sináptico. Quando dois neurônios estão acoplados, o potencial de ação do neurônio pré-sináptico induz um pequeno fluxo de corrente iônica para o outro neurônio, através da junção comunicante. Essa corrente iônica causa um potencial pós-sináptico, um PPS, no segundo neurônio. Como a maioria das sinapses elétricas é bidirecional, quando o segundo neurônio produz um potencial de ação, ele irá por sua vez produzir um PPS no primeiro neurônio. Normalmente o neurônio faz sinapses elétricas com muitos neurônios, com pequenos potenciais, de forma que vários PPS simultâneos podem excitar fortemente o neurônio e assim fazer com que ele ocorra uma sinapse. De forma diferente, as sinapses químicas, as membranas delas, pré e pós-sinápticas, são separadas por uma fenda, a fenda sináptica, com largura de 20 a 50 nanômetros, cerca de 10 vezes mais larga do que a fenda de separação das junções comunicantes. A fenda é preenchida com uma matriz extracelular de proteínas fibrosas que tem como uma de suas funções manter a adesão entre as membranas pré e pós-sinápticas. O lado pré-sináptico das sinapses é geralmente um terminal axonal. O terminal típico contém dúzias de pequenas organelas esféricas delimitadas por membranas. Esses pequenos círculos representados com pequenos triângulos dentro deles. Essas vesículas armazenam neurotransmissores, substâncias químicas utilizadas na comunicação com neurônios pós-sinápticos. Acumulações densas de proteínas na e adjacentes à membrana plasmática de ambos os lados da fenda sináptica são coletivamente denominadas diferenciações da membrana. No lado pré-sináptico, neurônios se projetam no citoplasma, essa reação que está sendo realizada aqui, ao longo da face intracelular da membrana, parecendo um campo de pirâmides. Essa ação aqui que está acontecendo, quando tem o rompimento desse pequeno círculo, é a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. As pirâmides e a membrana onde se projetam são de fato citiligações de neurotransmissores denominadas zonas ativas. Vesículas sinápticas são agrupadas no citoplasma adjacente às zonas ativas. A espessa camada proteica na e sobre a membrana pós-sináptica é denominada densidade pós-sináptica, essa região aqui. A densidade pós-sináptica contém receptores para os neurotransmissores, os quais convertem os sinais químicos intracelulares em um sinal intracelular na célula pós-sináptica. A natureza da resposta pós-sináptica pode ser bastante variada. Depende do receptor proteico que é ativado pelo neurotransmissor. Ou seja, após a liberação do neurotransmissor nessa fenda sináptica, ele vai se acoplar no receptor. Dependendo do tipo de receptor que ele for, cada receptor diferente vai gerar uma diferente reação e será levada pelo neurônio pós-sináptico por um sinal elétrico. Em relação aos principais tipos de neurotransmissores, os mesmos estão subdivididos em 3 categorias. Aqui temos exemplos, os neurotransmissores aminoácidos, como um exemplo glutamato, os neurotransmissores aminas, temos exemplo acetilcolina, e os neurotransmissores peptídicos, temos exemplo a substância P.
Quanto à síntese e armazenamento, os neurotransmissores peptídicos são sintetizados no ribossomo, retículo endoplasmático, clivados no aparelho de Golgi, direcionados para o terminal axonal para uma possível transmissão sináptica. Diferentemente, as moléculas mais simples, que são os neurotransmissores aminoácidos e aminas, eles são sintetizados no citoplasma do terminal axonal, através da ação de enzimas que atuam sobre precursores desses respectivos neurotransmissores e armazenado em vesículas também para uma possível transmissão sináptica. Quanto à liberação, ela se dá através de um potencial de ação em que ocorre a abertura dos canais de cálcio e, por sua vez, o influxo de cálcio, e, em contrapartida, ocorre a exocitose desses neurotransmissores, sendo liberado das vesículas sinápticas e sendo liberado dos grânulos secretores, quando é o caso de neurotransmissores peptídicos. Já em relação à reciclagem e degradação, ou seja, a inativação dos neurotransmissores, ou a ação, por sua vez, eles acontecem pelo menos 3 fenômenos, eventos bioquímicos, que são, um exemplo aqui, os neurotransmissores podem retomar os terminais axônicos para reutilização ou ser transportado para as glias, né? Outro fenômeno que pode acontecer, o exemplo aqui, as enzimas inativam os neurotransmissores. Temos exemplo aí, como no caso da acetilcolina, temos a acetilcolinesterase que degrada a acetilcolina. E finalizando, nós temos os neurotransmissores, exemplo 3 aqui, nos neurotransmissores podem difundir-se para fora da fenda sináptica. Aqui nós temos exemplo indo para o vaso sanguíneo. Bem, a respeito do objetivo 7 sobre o botulismo infantil, no nosso caso clínico, pede para relacionar brevemente esse caso com sua neurofarmacologia e comentar também um pouco a respeito do tratamento com a antitoxina botulínica. O botulismo infantil, também conhecido como botulismo de lactentes, por essa condição estar associada a crianças muito jovens, de até 1 ano de idade, e também por estar relacionada a alimentos como os doces e principalmente mel contaminado, né? E também vai estar associada à falta de uma completa microbiota de proteção, né? Esses pacientes não vai ter uma microbiota de proteção totalmente estabelecida. E logo quando faz a ingestão desses alimentos com Clostridium botulinum, que é o causador do botulismo, chegando no intestino, ele vai liberar na análise intestinal as toxinas, né? Podendo ser várias, mas no caso do botulismo infantil, está associada a toxina A, B e também a toxina E. Logo, essas toxinas vão ser absorvidas pela mucosa intestinal. Assim, vão ter ação neurofarmacológicas, né? Quando ganhar a corrente, a circulação, vão atuar nas junções neuromusculares, levando à paralisia funcional motora, e seus efeitos farmacológicos vão acometer principalmente os nervos periféricos, os quais têm acetilcolina como mediador, né? Como mostra aqui a imagem. Essa imagem esquerda mostra o mecanismo da acetilcolina normal, ela sendo liberada e agindo em seus receptores, e a imagem à direita vai mostrar a ação dessas toxinas, né? Ela bloqueando, impedindo a liberação da acetilcolina. Toda essa questão de cascata, liberação de acetilcolina, da ação das toxinas, já foi comentada em outro objetivo, né? Bem mais completo, porque toda essa cascata ela vai ter várias etapas, né, para que ocorra.
Bom, logo quando ocorrer o bloqueio da liberação de acetilcolina, o paciente vai ter seus sintomas, né? Primeiramente, manifestações clínicas digestivas, como obstipação, que é a prisão de ventre na criança, e a recusa alimentar. A criança não vai querer fazer a amamentação. E seguindo também dos outros sintomas, como mostra no caso clínico, a letargia, que é uma condição de cansaço relacionado à redução de energia, o choro fraco, também a incapacidade de sucção. A criança vai ter dificuldade de se amamentar devido a essa incapacidade. O aumento da salivação, como mostra no caso clínico, a criança ela estava babando devido a esse aumento da salivação, e a ptose podendo ser bilateral, né, que é a queda da pálpebra. Bem, o tratamento do botulismo infantil, do botulismo em si, ele vai depender muito do tipo da toxina e do tipo do botulismo, né, que é feito com a antitoxina botulínica. No caso do botulismo infantil, o tratamento é feito com a imunoglobulina humana para botulismo, que é introduzida, injetada por via intravenosa, e ela vai ter a ação de neutralizar as toxinas antes que ela chegue e impeça a liberação da acetilcolina, né? No caso, vai atuar neutralizando as toxinas A e B, impedindo que as toxinas façam a sua ação de impedir a liberação da acetilcolina. Bom, até que o paciente volte às suas funções motoras, é importante ter outros cuidados, né? Como os cuidados intensivos, que pode ser o suporte nutricional, que é realizado com tubo nasogástrico ou tubo nasogenginal, para que eu faça a alimentação do paciente, e também o suporte respiratório, né, que é o manejo adequado das secreções e ventilação mecânica, que vai variar muito do estado do paciente, né, em estado grave, em que é importante que ocorra esse suporte respiratório. Bom, outros tipos de tratamento, como o antibiótico, não é indicado devido ao antibiótico fazer uma alteração na microbiota de proteção intestinal do paciente, né, podendo levar ao aumento da ação dessas toxinas, né, e também da ação da bactéria, e assim agravando o quadro do paciente.